tudo bem? Eu sou o Alex, professor de artes, e hoje a gente vai estar falando do dadaísmo, né? Lembrando, né, que o dadaísmo fez parte das vanguardas europeias, né? Não só o dadaísmo, como o cubismo, o expressionismo e o futurismo do Marinetti, né? Também não tem como não citar ele, que foi um movimento, querendo ou não, que abriu esse leque aí, apesar dele ser contra os museus, né, dele ter uma agressividade bem maior do que os outros movimentos. Acredito eu que ele exaltava essa questão também da guerra e do militarismo. Então, o futurismo, eu acredito que foi um dos movimentos aí que querendo ou não, deixou uma marca profunda, né, nessa ideia, né, que ele era bem radical mesmo nesse sentido. Já o dadaísmo, ele, apesar de ter sido radical, não foi tão forte assim como esse movimento do Marinetti, né, com essa questão aí de oposição ao bom gosto convencional que eles tinham, né? Eles eram contra, pessoal, só para você ter uma ideia, a liberdade do uso de imagem. Então, o futurismo era muito radical, né? Totalmente radical e voltado exatamente para essa questão também de ser a favor da guerra. Então, era um movimento aí que, querendo ou não, apesar de na obra de arte produzir um trabalho belíssimo aí, né? Mas foi um movimento aí que foi totalmente radical. E eu acredito que um movimento ser a favor da guerra é bem complicado mesmo. Mas vamos lá, vamos falar do dadaísmo, que é um movimento aí que eu gosto bastante, né? Um movimento aí que cresceu, né, nas vanguardas europeias através de vários artistas, principalmente aí o Tristan Tizan, né, no caso, e o próprio Marcel Duchamp, né? Então esses dois artistas aí meio que levou esse movimento, né, adiante, né? Então lembrando que o dadaísmo, pessoal, ele é uma arte aí, né, voltada aí para esse sentido de ser contra a arte oficial, de ser uma espécie de anti-arte, né? É mais ou menos isso daí. Eu vou estar explicando também o que é handmade para vocês, porque handmade foi o que definiu realmente o que é o dadaísmo, tá? Então, primeiramente, vamos tentar entender aí, né, o dadaísmo, pessoal. Ele veio dessa ideia da palavra dada, que significa aí cavalo de pau em francês, certo? Então foi um movimento, né, um fenômeno cultural que ocorreu aí em 1916 a 1922. Lembrando que em 1922 estava começando aqui, né, a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, que teve influência das vanguardas europeias, tá? Então, em alguns países da Europa, nos Estados Unidos no caso, né, o dadaísmo ele fez essa, né, participou lá, mais seja o movimento francês, também estava presente nos Estados Unidos. Então, diferente de outros estilos artísticos que contemplavam a arte e a estética pictórico, né, que esse termo pictórico vem de pintura, o dadaísmo questionava qual era o objetivo da arte e seu valor cultural. Então, isso daí, o dadaísmo foi crescendo exatamente por essas questões de interferir, né? De falar, meu, para que serve a arte? Para que eu uso a arte, né? Que sentido faz a arte? Eu posso transformar um objeto do cotidiano em arte? Chega de fazer a arte mais convencional, de pintar de uma forma mais neoclássica, de uma forma mais renascentista, mais barroca. Chega disso, agora a gente quer um outro estilo de pintura, a gente quer um outro tipo de até mesmo material, né? Então sair daquela questão tradicional e mudar totalmente, né, o sentido da arte. Então, considerado o movimento da vanguarda que propunha a anti-arte, o dadaísmo, pessoal, ele teve como representantes artistas intelectuais de diversas nacionalidades, e em especial alemães, né, no caso franceses e romenos, né, romenos aí, que é o próprio Marcel Duchamp aí. Então a forma de expressão dos dadaístas era ilógica, destrutiva e ao mesmo tempo engraçada e infantil. No finalzinho do slide eu vou mostrar por que essa palavra engraçada e infantil, porque o Duchamp ele acabava brincando com até mesmo algumas obras de arte hiper importante, assim como a renascentista do Leonardo da Vinci, que eu vou estar mostrando no final do vídeo aí para vocês, certo?
Então, só para a gente continuar, galera, esse daqui é o Marcel Duchamp, né, com uma obra que se chama A Roda de Bicicleta, que eu vou estar falando sobre ela, né? Mas o dadaísmo, galera, ele começou aí no final da Primeira Guerra Mundial na Europa, né? E com esse movimento, na realidade, também foi um movimento literário, também das artes, né? Voltado no sentido das artes plásticas, mas também tinha esse movimento muito forte literário, tá? Porém, ao longo do tempo, pessoal, ele tomou outros rumos, tá? Seguindo uma linha de arte protesta. Então, o dadaísmo, ele começou meio que literário, partindo das artes plásticas e criando essa arte protesta aí de contra a arte tradicional, certo? Então, no pós-guerra e na Europa, na realidade, encontrava-se um momento delicado, né? No caso, e nesse momento delicado, pessoal, teve várias questões da guerra, né? Então a guerra ela trouxe bastante horrores, bastante coisas que marcaram, né, as pessoas. Então o dadaísmo ele surgiu aí meio que contra, né? Ele surgiu como uma forma de crítica e contestação às consequências da Primeira Guerra Mundial. Então a ideia era essa. Então a ideia do dadaísmo é totalmente oposto do futurismo. O futurismo ele era a favor da guerra, com Marinetti, né? E o dadaísmo eles eram totalmente contra a guerra. Para você ver que são dois movimentos com duas ideias totalmente diferentes, certo? Mas lembrando que o futurismo ele era contra os museus e o dadaísmo eles queriam colocar meio que objetos do cotidiano transformar em arte. Para que serve a arte? E alguns questionamentos aí, até mesmo que o Picasso fez em relação à obra que ele fez sobre as senhoritas de Avignon, né, que ele usou, meio que fragmentou a obra com formas geométricas. E é isso, o movimento das vanguarda europeia, ela veio quebrando essa arte tradicional que veio se arrastando durante muito tempo, certo? Que seguia aquele padrão. Então, cada movimento da vanguarda europeia, querendo ou não, por mais que eles eram contra o padrão, eles acabaram criando alguns conceitos e alguns padrões do próprio movimento, para você ver que é bem subjetivo isso daí, tudo bem? Então, pessoal, a ideia, né, do movimento do dadaísmo, né, nas artes plásticas, os escritores, atores, pintores, músicos, poetas, até mesmo médicos, e entre outros, eles tinham um sentimento, na realidade, meio que de raiva e decepção com acontecimentos o que estava rolando naquela época. Então eles queriam mostrar essa ideologia diferente, certo? Então eles criaram esse movimento da ideologia Dada, né? Que é o dadaísmo, né? Então Dada, as primeiras palavras da criança, né? E as primeiras palavras da criança, não Dada, um dos primeiros movimentos, né? Estamos começando uma nova era, exatamente no sentido de estar produzindo um tipo de arte totalmente diferente, que hoje em dia a gente chama isso de, digamos assim, de arte contemporânea, porque é muito parecido, né? O movimento lá, esse movimento mais francês, movimento mais americano, romeno, né? E hoje em dia aqui no Brasil seria muito voltado aí para arte contemporânea, por causa também do modernismo, né? Que também quebrou a arte tradicional, né? Que também quebrou a literatura, aquela coisa mais voltada, mais bonitinha, e foi fragmentando isso daí e voltando mais para isso, querendo ou não, criando novos estilos. Então o fenômeno, pessoal, na realidade do Dada, ele começou a tomar forma, né? Principalmente aí em Zurique, né? Na Suíça. Eu acredito, galera, que ele se espalhou aí por várias cidades europeias, né? Então, conforme foi se espalhando, eu acho que chegou ali em Berlim, na Alemanha, né, que também foi um movimento muito forte, em Paris, né, na França também, o dadaísmo chegou muito forte, exatamente para alguns artistas também participar, também ser francês no caso, e na realidade teve uma representatividade muito grande também em Nova York, tá, nos Estados Unidos, e com nada mais, nada menos com Marcel Duchamp e o Francis Picabia. Então são vários artistas aí que vem crescendo, né, nesse sentido. Então, o que acontece? O Hugo Ball, pessoal, e o Tristan Tizan, e só para você ter uma ideia, eles são considerados um dos fundadores do dadaísmo, certo? Então, o que aconteceu?
eles aí em 1916, mais ou menos, eles criaram essa nova tendência de arte, né? Eles criaram o dadaísmo. Lógico que o Marcel Duchamp ele surgiu depois aí, mas ele se tornou o grande nome do dadaísmo, certo? Então, geralmente, talvez numa prova de vestibular, eles vão citar o Marcel Duchamp, né? Com a roda de bicicleta, né? Com a própria fonte, com a Mona Lisa de bigode. Então, são várias obras do Marcel Duchamp que geralmente é usado no vestibular porque é um artista aí que ele acabou crescendo mais nesse movimento, certo? Mas tanto o Gubal como o Tristan Tizan, pessoal, eles também tiveram essa forte influência aí do dadaísmo pelo fato deles serem os precursores desse novo tipo de arte. Então a ideia, pessoal, no caso, era convidar os artistas, na realidade, eles queriam convidar os outros intelectuais da época, né, para representar esse tipo de arte. Então, era um movimento onde vários intelectuais, vários artistas se reuniam para tentar criar esse novo conceito de arte. Então, o dadaísmo era mais ou menos esse sentido. Então, os dadaístas, pessoal, eles também tinham em comum, assim, seus ideais, no caso, eles queriam em direção oposta, assim, uma sociedade da época, né? O que pensava a sociedade da época? Então, por exemplo, uma sociedade tinha uma visão mais quadrada, mais certinha, eles queriam sair dessa caixinha, né, e mudar totalmente isso daí. Eles eram contra todo tipo de tradição, né? Então, as pinturas mais clássicas eram contra, as poesias eles eram contra. Eles queriam seguir um outro padrão, né, totalmente oposto às tradições que era da época, né? Então, o que acontece? Esse movimento de não arte, eles acabaram, na realidade, eles achavam que a arte havia traído a humanidade. Traído no sentido de, eu cansei de produzir esse tipo de arte, né? E vamos criar um novo tipo, galera. Vamos criar um novo movimento, né? Então a arte ela veio traindo, né? Eles tinham esse pensamento, né? Esse pensamento mais radical aí, principalmente o Duchamp, né? O Duchamp era um cara aí que tanto ele quanto até o Man Ray, que é um fotógrafo muito legal, eles tinham essa visão totalmente oposta da arte, certo? Então, vamos falar aqui um pouco também, eu acredito, sobre o conceito do dadaísmo, para a gente tentar entender melhor o conceito do dadaísmo. Quando vocês olham essa obra que você está vendo na sua telinha aí, a roda de bicicleta, né? Essa roda de bicicleta ela está em cima de um banco, galera. Então, Marcel Duchamp do lado, né? Essa obra foi em 1913. Isso é arte? Então, o questionamento que eu faço para vocês: isso é arte? Uma roda de bicicleta em cima de um banco branco, no caso, é uma obra de arte? Então, qual seria o conceito disso daí? Então, o Duchamp ele foi criando os conceitos em relação a isso. Lógico que não foi aceito, galera. As pessoas criticaram, assim como criticaram o Picasso aí, quando ele e o Georges Braque criaram o movimento do cubismo, assim como também criticaram o futurismo, né? E querendo ou não, era um movimento mais radical. Então, assim como criticaram os impressionistas aí, quando eles demoraram aí 30 anos para ser aceito aí, né, nessa questão das artes, né? O Monet, Renoir e outros artistas, o Marcel Duchamp também sofreu o mesmo esquema, todo o preconceito possível, exatamente pelo fato dele não ser aceito, né? Isso daí não ser aceito como arte, mas causou um certo espanto na sociedade, né? Como é que um cara vai lá, coloca uma roda de bicicleta em cima do banco e fala que é arte? Então, isso daí é um movimento muito handmade, tá? Que é um movimento que ele acabou criando, que na realidade o handmade, pessoal, era uma proposta de estética, assim, né? Onde qual um objeto comum, na realidade, por exemplo, a roda de bicicleta, ela acaba sendo retirada do seu contexto pelo fato de se transformar em arte, né? Então, como é que pode uma roda de bicicleta se transformar em arte? Então, é muito handmade disso daí, de você pegar objetos do cotidiano e você criar um conceito em cima e transformar em obra de arte. Então, o Duchamp ele acabou fazendo isso não só uma vez,
mas como diversas vezes aí ele acabou indo para esse lado, certo? Então o Duchamp, galera, é um artista aí que ele acabou revolucionando a arte exatamente pelo fato dele criar esse novo conceito de arte, certo? Então, os dadaístas, eles tinham isso daí em comum, né? Eles tinham esse pensamento meio radical, né? Eles eram totalmente contra as tradições da época, certo? Então, os dadaístas realmente, eles achavam que realmente a arte ela tinha traído a humanidade, tudo bem? Então, realmente, vamos só para a gente tentar entender, segundo, né, os estudos aí no caso, o dadaísmo, pessoal, ele tem um conceito de ser um movimento mais composto por uma arte mais caprichosa, mais colorida, espirituosamente, às vezes, mais ou totalmente tola, né? Então, fica aí nesse critério aí de apesar de ser uma arte que as pessoas gostam, mas demoraram para aceitar isso, né? É um espírito mais engraçado, mais sacártica também nesse sentido, né? Então é uma arte meio irônica, tudo bem? Então, na realidade também, quem seguiu a linha dos dadaístas, do Dada, pessoal, era contra a sociedade, era mais ou menos nesse sentido. E acima de tudo, pessoal, era contra a arte. Na realidade, eles queriam, pessoal, destruir, né, uma postura ilógica. Essa ideia aí era dos dadaístas. Então, no dadaísmo, pessoal, eles celebravam também a infantilidade, né? Foi o que eu falei para vocês. A infantilidade era muito voltada para isso, porque eles eram uma arte mais pura, né? Uma arte inocente, uma arte da criança, das primeiras palavras da criança. Então, na realidade, também não havia preocupação com estética visual, né? E mais com a ideia, a falta do sentido era o próprio significado. Então, pensa comigo assim. A falta de ter algum sentido na obra era o próprio significado da arte. Tanto é que mais para frente eles falaram: meu, para que a gente criou o movimento dadaísta? Para que ele serve? Né? Então eles mesmos começaram a questionar para que existia esse movimento. Então os dadaístas eles tinham essa visão bem subjetiva da arte, né? Então o dadaísmo, eles também tinham um estilo meio choque arte. Como assim choque arte? É a ideia de chocar as pessoas, né? Então, com esse foco aí, os artistas eles expressavam falando de obscenidade, né? Eles representavam também um humor bem diferente, né? Eles faziam um trocadilho visual e entre outros, né? Então, os dadaístas eles tinham esse valor, né? Então, o objetivo na realidade, para ser mais claro com vocês aí nesse embasamento teórico sobre os dadaístas, o objetivo na realidade era provocar o público, certo? Você olhando para essa obra, você se sentiu provocado, né? Então, o qual por vez, galera, eles se sentiam assim revoltado com as formas da arte, né? Eles falaram: não, vamos criar uma espécie de anti-arte mesmo, né? Então a intenção dos dadaístas era causar um choque, indignação nas suas expressões mesmo, através da pintura, através da escultura. Digamos assim, eu não posso chamar essa obra aí de escultura, né? Apesar de ter um formato de escultura, de ser um objeto mais transformado, né, usando objetos do cotidiano, mas talvez uma escultura ela entra mais nesse modelo de esculpir, de moldar, tal. Isso daí a gente põe o nome de handmade mesmo, certo? Então o dadaísmo, galera, ele foi crescendo. Lógico que eu vou estar mostrando umas outras obras para vocês, principalmente essa daqui. Eu acho que essa daqui é a que marca realmente o dadaísmo, tá? Porque uma das obras principais do dadaísmo se chama A Fonte. A Fonte, como você pode observar, ela foi criada em 1917 por Marcel Duchamp. E na realidade é um mictório, né, galera? Sim, encanamento, e também é de porcelana branca. O que acontece? O Marcel Duchamp pegou essa obra, esse mictório, através do handmade, né? E ele falou: isso é obra de arte. E as pessoas falaram: como assim isso é obra de arte? Então ele
ele bateu na tecla e falou: isso é uma obra de arte e ponto, né? Então ele acabou começando a transformar esses objetos do cotidiano em obra de arte. Exatamente essa ideia do dadaísmo, era de provocação, certo? Então a arte ela foi provocando nesse sentido, certo? Outra coisa também, galera, para a gente tá finalizando aqui, o fim do dadaísmo, pessoal, ele aconteceu aí em 1922, só para você ter uma ideia. Então, como assim 1922? Em 1922, lembrando que, como eu repito sempre, 1922 era a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, tá? Então, aconteceu mais ou menos, querendo ou não, influenciou, né, o Brasil, né, e que eu vou estar contando daqui a pouco, o que influenciou aqui o Brasil. Na realidade também, o Tristan Tizan, pessoal, ele realizou algumas palestras, né, no caso com o dadaísmo, e ele falou que o dadaísmo era inútil. Lembra que eu falei que a partir do momento que eles começaram a questionar para que existe o dadaísmo, então eles mesmos, como artista desse movimento, eles começaram a questionar para que existe esse movimento, para que serve, né? O dadaísmo é inútil, era útil, inútil, principalmente nessa questão, eles batendo na tecla que era inútil, para que serviu esse movimento. Em 1924, o dadaísmo ele se converteu ao surrealismo, né? Com o manifesto do André Breton. Então, o surrealismo saiu dessa transição aí meio que de futurismo, né, o dadaísmo, e principalmente do dadaísmo ele acabou criando um outro viés chamado aí surrealismo, né? Surrealismo, não, também quando eu falo surrealismo, provavelmente já vem na cabeça de vocês o Salvador Dalí, né? Lógico que ele foi um pintor aí que representou diversas pinturas surreal, essa ideia mais de sonho, né? Mas o André Breton foi um dos caras que fundou, né? Então é importante citar ele aí como um dos precursores dessa arte do surrealismo, certo? Então o dadaísmo ele saiu desse movimento e ele acabou entrando no outro movimento com os mesmos integrantes. Os integrantes acabaram migrando. Assim como eu posso citar para vocês, o Picasso ele também participou de 2 a 3 movimentos da vanguarda europeia. Era super comum, pessoal, porque ali foi uma época de transição, uma época de questionamento, de pós-guerra, enfim, eles estavam vivendo isso daí, né? Então, eles acabaram criando um novo tipo de arte, o que seria a arte nesse movimento. Então, o dadaísmo, ele teve como representação aqui no Brasil, galera, para deixar mais claro para vocês, alguns especialistas falam que o Macunaíma, do Mário de Andrade, ele contém, né, na realidade, algumas características do dadaísmo, né? Para quem não leu Macunaíma, Macunaíma é um livro aí do Mário de Andrade, é o herói sem nenhum caráter. Então foi uma obra aí que causou bastante espanto nas pessoas, que o Macunaíma ele foi entrando nessa questão, né, de como é que pode existir um herói, né, só que ele não tem caráter. Então foi uns questionamentos assim, e foi bem legal. Então tem um filme bem legal, acho que vale a pena vocês assistir também, além do livro, né? O livro é bem bacana, mas tem um filme aí que mostra essa linha cronológica aí que o Macunaíma fez aí durante a vida dele, né? É um filme bem engraçado, é um livro bem engraçado, né? Tem umas coisas bem antropofágica também no meio aí, né? De comer a cultura do outro e tudo mais, certo? Então, só pra gente tá finalizando, galera, o que acontece? Essa obra aí é do Marcel Duchamp também, que é a Mona Lisa com bigode, né? Então a Mona Lisa com bigode, o Marcel Duchamp foi lá e pôs um bigode na Mona Lisa e essa obra vale milhões. Por quê? Porque foi interferência que ele fez na obra, né? Então ele brincou aí com uma pintura, né, renascentista, uma das maiores pinturas, a pintura, digamos assim, acho que um valor incalculável da Mona Lisa, que se encontra no Museu do Louvre, né? Então essa Mona Lisa aí, ele pôs um bigode nela e hoje essa obra vale milhões, exatamente pelo fato dele ter feito essa intervenção
na obra do Da Vinci. Lógico que ele não fez uma intervenção na obra original, né, galera? Mas ele fez lá ele pegou a obra da Mona Lisa, uma outra obra no caso, né, uma releitura, né? E ele foi lá e colocou um bigode nela, né, para fazer alguns conceitos em cima da arte dele, essa apropriação da imagem. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, falando um pouco aí, né, sobre o dadaísmo, né, do Champ, né? Então, eu acho que a ideia mesmo era mostrar que foi um movimento aí de total liberdade de criação, né? Que foi uma negação radical de tudo o que havia estabelecido no campo das artes, era contra a arte oficial, a anti-arte na realidade, né? E eles usavam o handmade como suporte aí de transformar objetos do cotidiano em obra de arte. E um dos principais expoentes aí da arte é o Marcel Duchamp, tá? Eu acho que é um cara aí que assim como outros artistas, mas ele acaba entrando com maior força como representante do dadaísmo. Então, um grande abraço, galera. Eu vou ficando por aqui e até breve.